Bom, meus amigos, eu gostaria de nesse vídeo falar sobre Charles Spurgeon, ou Charles Spurgeon, de acordo com o nosso português aqui do Brasil. Charles Spurgeon, mais referido no meio bíblico como C.H. Spurgeon, foi um pregador batista inglês, uma pessoa muito influente no protestantismo reformado nos dias atuais. E é muito conhecido como o príncipe dos pregadores, entre aspas. Muito conhecido. Charles Spurgeon nasceu no dia 19 de junho do ano de 1834, na cidade de Kelvedon, Essex, no Reino Unido. Ele era casado com Susanna Spurgeon, de 1856 a 1892. Ele teve dois lindos filhos, o Thomas Spurgeon e o Charles Spurgeon Jr. Ele era filho de John Spurgeon e Eliza Spurgeon. Esses eram os pais do Charles. Era um cidadão inglês e, além de pastor, também era um escritor. Charles Spurgeon foi um homem forte na tradição batista reformada. Sempre defendia a igreja de acordo com o entendimento da Confissão de Fé Batista de 1689. Se opunha às tendências teológicas liberais e pragmáticas na igreja de seus dias. Charles Spurgeon, com 16 anos, pregou o seu primeiro sermão com a Bíblia. E no ano seguinte tornou-se um pastor de uma igreja batista de Waterbeach, condado de Cambridgeshire. Tinha apenas 20 anos o Charles Spurgeon, no ano de 1854, quando foi chamado para ser pastor na Capela Batista de New Park Street, em Londres, na Inglaterra, que mais tarde viria a chamar-se Tabernáculo Metropolitano. Olha que interessante. Desde o início do ministério, o talento de Spurgeon para a exposição dos textos contidos na Bíblia foi considerado extraordinário. Sua excelência na pregação das Sagradas Escrituras lhe renderam o título de o príncipe dos pregadores, entre aspas. E o último dos puritanos também, entre aspas. O príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. A importância de Charles Spurgeon como pregador é evidente e chega até nossos dias principalmente através de seus trabalhos impressos, isso é, seus livros. John Passmore, que era sobrinho do Dr. Ripon, antecessor de Spurgeon, membro do New Park Street desde 1840, e James Alabaster, membro de outra igreja, que era sócio de Passmore em uma editora de panfletos evangélicos. A Passmore e o Invertido e Alabaster começaram no ano de 1855 a publicar semanalmente os sermões de Charles Spurgeon. Semanalmente. E eram vendidos a preços populares. Spurgeon publicou seu primeiro sermão em Cambridge. Em Cambridge ele publicou seu primeiro sermão, um semanário avulso. E em 1855 surgiu a ocasião de se fazer uma publicação semanal. Spurgeon pregava seus sermões domingo de manhã, eram publicados na quinta-feira seguinte. E os sermões pregados no domingo à noite e quinta-feira à noite também, domingo à noite, quinta-feira à noite, eram reservados para futuras publicações. Isso e mais alguns sermões escritos por Spurgeon, quando doente, formaram um acervo tal que garantiu a publicação semanal até o ano da morte de Spurgeon. Até essa data,
2.241 publicações, e dos outros até 1917, totalizando 3.653 sermões publicados, divididos em 63 volumes, que era maior que a Enciclopédia Britânica, sabiam? Em 1892, os sermões de Charles Spurgeon já eram traduzidos para cerca de 9 línguas diferentes. Vamos conhecer um pouco a história e a vida de Charles Spurgeon. Vamos conhecer. Bom, a família de Charles Spurgeon, escapando da perseguição contra os protestantes perpetrados por Felipe II, lembra? Fugiram da Holanda e fixaram-se na Inglaterra por volta do ano de 1570. Fugiram da perseguição, estabelecendo-se na região de East Anglia. No entanto, no século XVIII, os Spurgeon, a família Spurgeon, sofreram uma dura perseguição incitada por quem? Por Carlos II, contra os não conformistas. Quem que eram os não conformistas? Os não conformistas eram dissidentes da igreja anglicana, que não aceitavam o ato de uniformidade de 1662. Eles não aceitavam. E anos mais tarde, a família Spurgeon se estabeleceu em Stambourne. Charles Spurgeon foi batizado em 3 de agosto do ano de 1834 por seu avô, que era um pastor congregacional, James Spurgeon. Era o primogênito. Charles Spurgeon era o primogênito de 16 irmãos. Depois de ler o livro de John Bunyan, chamado O Peregrino, ele leu um livro de John Bunyan chamado O Peregrino, sua vida ficou marcada pela leitura desse livro, O Peregrino. Também ele leu obras, também leu muitas obras de puritanos consagrados, como Richard Baxter e John Owen. Aos 6 anos, voltou para morar com seus pais em Colchester. Afinal, ficou 5 anos morando com seu avô. Mas com 6 anos, ele foi morar com seus pais em Colchester. Spurgeon cursou seus estudos em Colchester até o ano de 1848, indo depois para Newmarket para estudar numa escola localizada na área do Cambridgeshire. Spurgeon perdeu o apoio da Convenção Batista do Sul, sabiam? Ele perdeu o apoio da Convenção Batista do Sul. Por quê? Após adotar posicionamentos abolicionistas. Defendeu ferrenhamente o fim da escravidão. Aí a Convenção Batista do Sul fechou as portas para ele. Até o último ano de pastorado, mais de 14 mil pessoas foram batizadas. Nesse meio tempo, Spurgeon teve sua saúde grandemente debilitada. Spurgeon desenvolveu por volta dos 25 anos gota e reumatismo. Ele desenvolveu. Ele sofreu de grandes ataques de depressão. Sabiam? Charles Spurgeon teve muita depressão. Quanto mais a idade avançava, mais essas enfermidades o debilitavam. Por diversas ocasiões, Spurgeon teve que se ausentar de seu púlpito por recomendação médica. Ora, não vai pregar. Tanto ele como sua esposa Susana tinham grandes problemas de saúde. A sua esposa Susana também teve grandes problemas de saúde depois que teve seus filhos gêmeos. Foram muitos problemas de saúde. Chegou a passar alguns períodos de férias na Europa. E depois de 1876, sempre no final do ano, se hospedava em Menthol, no sul da França, que por causa era um clima muito mais quente que o clima inglês. Charles Spurgeon faleceu com 57 anos. Aonde? Na França. Charles Spurgeon, com 57 anos, faleceu na França. Mas seu corpo foi trasladado da França para a Inglaterra, onde foi sepultado no West Norwood Cemetery and Crematorium, próximo a Londres. Seu funeral foi em 11 de fevereiro do ano de 1892, sendo organizados muitos cortejos
e cultos em Londres. Esse vídeo foi mais para vocês conhecerem um pequeno aparato sobre esse grande pregador, o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos, Charles Spurgeon, ou Charles Spurgeon. Espero que vocês gostaram.